A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Estamos juntos para o comentário da lição número 4 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição do dia 23 de julho de 2017. Eu e o pastor Sebastião vamos juntos comentar sobre o maravilhoso assunto, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui com a razão da nossa fé, as doutrinas básicas da nossa fé. E hoje vamos falar um pouco sobre a cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E analisar o aspecto dessa doutrina do ponto de vista de Jesus como o Filho de Deus, Deus e homem, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, incomparável no céu e na terra, perfeito homem, perfeito Deus. Este é o assunto desta lição número 4. Paz do Senhor, irmão Sebastião. Pastor Edivaldo, é uma alegria muito grande estarmos aqui. E diante desse assunto que é tão edificante, pois ele define a nossa crença, define a nossa fé e define a nossa esperança. Razão pela qual a verdade prática vai dizer: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Graças a Deus. Inclusive, eu cito aqui, citei já, que ele é uma pessoa incomparável, inigualável, porque nunca houve como ele na face da terra. E ele é singular no céu também. Então, falar de Jesus é, para nós, ao mesmo tempo, reconfortante, um ato até de adoração, porque eu penso, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós falamos de Deus, nós falamos e devemos fazê-lo com toda reverência, porque nós não estamos apenas desenvolvendo um argumento e um pensamento teórico. Nós estamos falando de Deus na presença de Deus e devemos fazer com toda a reverência digna da pessoa de Deus. Né, Sebastião? Amém. Porque nós não somos simplesmente estudantes de Deus. Nós somos servos de Deus e filhos de Deus. Então, falar de Jesus Cristo, e não apenas de Jesus, mas principalmente quando a gente fala da pessoa de Deus, da Trindade, como já foi estudado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós devemos fazê-lo com toda reverência e entrarmos nesse assunto, entendendo aquilo que nós comentamos, irmão Sebastião, na nossa primeira aula, que se aplica à lição que nós vamos analisar hoje, que é a revelação. Por quê? Porque entender Jesus, ou compreender Jesus, e ver Jesus como as Escrituras o mostram, precisa também de revelação. Exato. Concorda comigo? Concordo, pastor. É por isso que há dentro da doutrina sistemática uma vertente da doutrina que ela vem pensar exatamente a pessoa de Jesus, porque quando o nosso credo, o nosso cremos, ele disse que nós cremos e vivemos em função daquilo que cremos. E hoje nós estamos vivendo uma época em que a pessoa de Jesus Cristo ela é reduzida simplesmente a um homem comum ou a um ser inatingível. Tá, então nós temos esses dois antagonismos, mas a pessoa de Jesus é Deus revelado, é Deus conosco, e nós podemos viver nele e por ele. Então a cristologia,
ou quando nós estudamos aqui o tipo da lição Senhor e Salvador Jesus Cristo, é esta relação que nós temos decorrente da salvação que nós alcançamos, da santificação, e nós podemos viver por Ele e fazer aquilo que Ele pediu para que fizéssemos, que é a pregação do Evangelho, para que demais outras vidas possam chegar ao conhecimento da verdade. É verdade. Bem, então o primeiro ponto, que é justamente a abordagem da nossa lição, o Filho unigênito de Deus. E é bom a gente pensar um pouquinho nessa palavra unigênito, porque ela aparece 9 vezes no Novo Testamento, e com relação à pessoa de Jesus Cristo, ela está ligada à questão de que Jesus, vamos usar as palavras que a teologia usa, né? É da mesma substância do Pai. Nesse aspecto, a palavra unigênito é aplicada a Jesus. Ele é Deus de Deus, eternamente gerado do Pai. E quando fala da geração, no sentido que é a palavra usada, não quer dizer que Jesus teve um começo. Não. Quer dizer que ele é da mesma característica do Pai, a mesma essência do Pai. Eu achei até interessante uma palavra que está até na lição, com relação à resposta que Atanásio deu aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. Atanásio disse: o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Então, já uma vez que nós dizemos ao Deus Pai, chamamos-o de Deus Pai, é porque na mesma eternidade está a pessoa do Filho. Isso é muito importante, porque muitas pessoas imaginam que Jesus, o Verbo eterno, ou o unigênito, teve um momento que ele começou. Não existe isso para Deus. Não é verdade? Porque existe algumas correntes dentro do próprio cristianismo que procuram entender, até mesmo dentro alguns teólogos liberais hoje, quando eles tomam essa expressão e esse epíteto Filho de Deus, né? Geralmente eles querem remeter a um princípio. Não, ele como filho, ele teve um início, ele teve um princípio, e então eles vêm dizer que Jesus não é Deus na mesma categoria de Deus Pai. Assim, ele é um Deus que passou a ser Deus, porque ele atingiu pela obra que ele fez, pelo trabalho que ele fez, ele se torna a ser um Deus, mas ele não é pré-existente. E o texto que o pastor Ezequias ele toma aqui de João, ele vai deixar bem claro. Ele faz uma relação de Gênesis 1:1 com esse versículo. E se nós pegarmos também Hebreus 1:1, o escritor ele tem esse mesmo pensamento. E pegando Hebreus 1 até os versículos 3, tem essa mesma ideia. Porque quando a Bíblia apresenta Deus como Criador de todas as coisas, e aqui em João 1, versículos de 1 a 3, Jesus também é o Verbo responsável pela criação de todas as coisas. Então ele é antes de todas as coisas. Então nós temos em Cristo um princípio absoluto. Se Gênesis apresenta um princípio criacional, onde todas as coisas vieram a existir, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Então, quando diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está tratando aqui, ou deixando claro, quando o Logos ele se revela, ele é um princípio absoluto. Nós não temos como dimensionar a sua existência. Quando ele começou, quando ele passou a existir. Porque é Deus. É Deus, ele é Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser que sempre existiu, por toda a eternidade. E a nossa mente tem dificuldade para conceber esse conceito
de eternidade. Porque para nós tudo tem que ter um começo. E Deus nunca teve nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Agora, só enfatizando aqui, Isaías capítulo 9, verso 6, diz que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aqui já tem a diferença, né? Na encarnação, o menino nasceu, o corpo físico de Jesus. Mas o filho não nasceu. O filho foi dado. Ele é incriado. Ele é incriado. E aí diz mais: e o governo está sobre os seus ombros, e ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, outra tradução diz Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então ele é maior que a eternidade. Então é claríssimo o ensino que as Escrituras trazem para nós, e a gente tem que receber a revelação que as Escrituras trazem, e elas nos mostram que o unigênito do Pai, ele nunca foi criado, ele é desde toda a eternidade. Esse é um princípio que é o que está na palavra, não dá para mudar o que está na palavra. E exatamente isso, quando o João ele escreve o Evangelho, o quarto Evangelho, como está no cânon, no Novo Testamento, ele lá no final do escrito, ele vai dizer, estes porém, ou tudo que foi escrito acerca de Jesus, né? Ele diz assim, estes porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é interessante que ele faz um jogo de palavras aqui. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque eles estavam diante do Jesus, que era o humano que foi encarnado, e a grande dificuldade das autoridades judaicas era conciliar o Jesus humano, aquele que estava ali realizando milagres, nascido de Maria, que tinha lá o seu pai adotivo, que era José, com o Messias, com aquele que haveria resolver os problemas de Israel e que ele mesmo arrogava, sendo ele o Filho de Deus. Então, a grande dificuldade era esta, e que a grande dificuldade de muitos hoje crer. Tá? Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, e a plenitude de Deus reside nele. É verdade. Plenitude. E Paulo fala isso na carta aos Colossenses, que diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus Cristo. Toda a plenitude da divindade. E foi do agrado do Pai, né? Que tudo isso acontecesse na pessoa do Filho. E a base do ensino com relação à deidade de Jesus Cristo, nós encontramos justamente nos escritos de João. No Evangelho de João. Porque, diferentemente dos outros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, João ele vai lá para a pré-existência do Verbo eterno. Né? Ele que usa a palavra unigênito, mais das 9 vezes que aparece, João é a que mais usa a palavra unigênito para referir-se a Jesus. É porque o que a gente percebe que a comunidade do Antigo Testamento, eles tinham essa esperança do advento do Messias. E quando João, o evangelista, ele começa a pregar, inclusive João, ele dá um enfoque diferente de João Batista do que os sinóticos dão. Né? Porque há uma pergunta, tu és o profeta que nós esperamos? Uhum. E aí, com base no Logos, São João, eu me imagino Jesus como o Logos, que é a revelação da palavra, não só a revelação da palavra, mas ele é a própria palavra, ele é o próprio Deus encarnado, como ele vai dizer no versículo 14 do texto da lição, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Então ele demonstra exatamente esta verdade que os judeus, os contemporâneos, eles não conseguiam entender. Exato. Quando o próprio Pilatos disse o que é a verdade, porque estava julgando Jesus. O que é a verdade? Jesus, eu sou a verdade.
Então eles não conseguiam entender ou perceber a grandeza da revelação do Logos, né? Da encarnação, Deus se manifestando em carne entre nós, né? Que é justamente o que João fala, além dele usar a palavra unigênito, mais do que todos, ele usa a palavra, o verbo, né? O Logos, e a palavra de Deus, pela qual Deus criou todas as coisas. Por isso que João fala no capítulo 1, foi através de Jesus que tudo foi criado. Mas ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Né? É como você disse. Lembrando João 14,6, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não tem a vida. Ele não apenas confere a vida, ele é a vida. Como ele é a palavra, como ele é a verdade absoluta. Ele é a revelação de Deus. Quando nós chamamos de teofanias que nós encontramos no Antigo Testamento, é essa palavra de Deus. É Jesus que ali se personificava para poder trazer Deus, contactar o homem com Deus através de Jesus. Ele é a revelação de Deus. Sem ele não tem revelação. Não tem revelação. Né? Porque o próprio Evangelho de João, ele disse assim, o Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho que está no seio do Pai, a esse se fez conhecer. Ninguém pode ver Deus, mas quem vê o Filho, vê Deus. Foi o que ele falou para os seus discípulos. Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse, mas eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque ele é a revelação de Deus. É lindo, maravilhoso isso. O que é muito pertinente também nesse momento é que todo o profetismo do Antigo Testamento, sempre quando eles se referiam sobre a inspiração do Espírito, a revelação, eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Jesus não. Eu, porém, vos digo. A lei diz isso. Eu, porém, Moisés disse isso, Abraão disse isso. Eu, porém, vos digo. Eu sou a palavra. Eu sou a revelação final de Deus. Tá? E dentro desse pensamento, nós vamos perceber que as epístolas que elas foram escritas, todos os apóstolos, eles tinham esse pensamento. Inclusive o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo de número 6, ou capítulo 9, e versículo de número 8, agora não me falha a memória, me fugiu aqui, pastor, que ele vai fazer uma referência que o próprio Senhor Jesus, ele é Deus. Ele faz uma referência que o Senhor é Deus e o próprio Jesus também, ele é Deus. Agora me fugiu, aqui, capítulo 8, versículo 6, encontrei aqui, diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então é a mesma ideia que se tem do Deus Criador de todas as coisas, e Jesus é o Criador. Exatamente. Tá? Então Paulo ele procura demonstrar isso, porque já naqueles dias tinha aquela corrente, né, afirmando que Jesus não era o Cristo, né, que Jesus era um e que Cristo era outro, né? E a corrente era que quando Jesus foi batizado por João Batista, aí o Cristo vem sobre ele, e antes da morte o Cristo sai, e só o Jesus que morre na cruz do Calvário para poder sustentar essa ideia de que Jesus Cristo não é Deus. É incrível. Existem tantos ensinos errôneos que tem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Até um tempo atrás tinha um forte ensinamento da geração dele. Eu te gerei nesse dia, que ele foi gerado no momento da ressurreição.
não tem nada disso. Eu acho que é tão fácil você ficar com a revelação da palavra de Deus, mas nós também entendemos, entrar num aspecto aqui, que quando o Espírito Santo ele ilumina e a pessoa crê na revelação. Quando não há iluminação do Espírito Santo, daí parte todas as heresias que não são apenas relacionadas à pessoa de Jesus, mas é o que nós estamos pensando hoje aqui, com relação à pessoa de Jesus. E até hoje existem seitas que trazem ensinamentos que vêm desde já o 2º século, 3º século, de uma roupagem totalmente nova, mas nós sabemos que existe uma seita que anda por aí no Brasil e no mundo, nas ruas, nas portas das casas das pessoas, e eles ensinam categoricamente que Jesus, ele é como se fosse o arcanjo Miguel. É um ser especial, mas ele não é Deus. Eles ensinam isso aí. Esse pessoal que bate de porta em porta, eles negam a divindade de Jesus. Aliás, até tem a sua própria tradução da Bíblia, que pega João 1:1, e para mudar isso, porque João 1:1 é claro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Toda vez que a palavra Deus aparece ali, é Deus mesmo no grego. É Deus, no sentido perfeito. Só que inventaram uma tradução e colocaram lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse Deus é com D maiúsculo, e o verbo era um Deus. Como pode um Deus com D minúsculo? Então tem mais de um Deus? Ou Jesus é um semideus? Então você vê que a heresia, ela tem que estar sempre dando voltas para poder fortalecer o seu ensinamento equivocado. Mas é tão cristalino. O pastor Ezequias, ele até coloca na lição, ele diz o seguinte, que o espaço é muito pouco para falar da imensidão do assunto da cristologia na Bíblia. Mas, se a gente pegar um texto só para provar a deidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, eu não hesitaria em citar João 1:1. Para mim, basta. Está tão nítido ali, irmão Sebastião, tão claro. Claro que tem outros, mas para mim, não tem coisa mais cristalina do que está em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está escrito. Se você não crê, meu filho, infelizmente o Espírito Santo não tem lugar no teu coração para mostrar a verdade para você. E o pastor Ezequias, aqui no tópico 2 da lição, ele trata exatamente isso, né? Quando ele fala sobre a deidade do Filho, e ele pega esse versículo primeiro e faz um desdobramento, e nós vamos entender o seguinte, que ele vai estar dizendo aqui, ó, pastor, aqui diz assim, ó, o segundo tópico diz assim: o verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nesta passagem, uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação de relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes da fundação do mundo. Trindade, que foi o assunto da... Então, quando nós pegamos aqui o Logos como Jesus aqui, então a primeira coisa que se destaca, vamos ver o quê? A unidade de Jesus com o Pai. Não tem como separar. Não tem como separar. Então, o esforço insano de muitos tentarem descaracterizar que Jesus não é Deus, tá? Então eles precisam tirar esse versículo ou mudar a literalidade desse versículo, porque a literalidade desse versículo é esta, que Jesus é Deus, tá? E depois que ele vai mostrar que ele, sendo Deus,
ele é criador, sustentador e provisor de todas as coisas, mas por causa da situação do homem, sendo ele pré-existente, que o versículo vai mostrar aqui a unidade dele com Deus, ele sendo pré-existente, aí ele vai demonstrar a necessidade da encarnação. E o Verbo, o que é Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o provedor de todas as coisas, ele se faz carne. Aí é o ponto 3 da lição, que está trabalhando exatamente isso. O Senhor é Salvador. Para ser Salvador, ele precisava se encarnar. Então é por isso que dentro do pensamento do apóstolo Paulo, da grandeza da teologia de Paulo, mas ele demonstra isso lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele demonstra, né, que ele, sendo Deus, e lá em Hebreus 1, 2 e 3, assim, que ele é a expressa imagem de Deus. Daí ele se faz carne, mas não abrindo mão da sua divindade. Exato. Mas sendo Deus, é aí que vem aí duas palavrinhas, o Deus e homem numa mesma personalidade, que tem uma palavra que é teantropia, né? uma união teantrópica, né? E que é uma união hipostática também, que é as duas naturezas em uma só pessoa. A natureza divina de Cristo, a natureza humana, que isso para muitos é difícil de acreditar. Mas Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Aí que eu ia entrar. Quando a gente, partindo para o ponto 3 da lição, esse verbo, que é o que João começa lá na eternidade, né? Ele estava, depois você citou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, né? E Paulo fala em Filipenses 2 que ele se esvaziou. Tomou uma forma humana, né? Isso é mistério. Porque como que a mente humana, nossa mente, pode compreender? Por que ele fez isso? Porque senão não existiria salvação. Quando Adão e Eva pecou, a justiça de Deus determinava que o homem teria que ser redimido. Haveria de ter uma redenção para o homem. E como Deus é o Salvador, está no livro de Salmos e no livro do profeta Jeremias, do profeta Isaías, o Senhor é o Salvador. Para salvar o homem, sem derramamento de sangue não haveria remissão. O próprio Deus veio salvar porque Ele é o Salvador. Ele se fez carne para salvar o homem. Agora, é mistério porque a gente não consegue compreender mesmo como que foi que Deus se esvaziou para ser um bebê. A mente não compreende, mas é o que aconteceu. Não, a gente não vai compreender mesmo, porque é mistério. Mas é um fato. É um fato porque essa ideia do verbo se fez carne, nós precisamos recorrer aos relatos de Mateus e os relatos de Lucas, né? Porque quando o anjo ele se apresenta a Maria, ela mesma faz essa pergunta, né? Como vai acontecer isso que eu não conheço o varão? Falou, não, isso é obra de Deus, o Espírito Santo, né? E é basicamente o que as pessoas elas não compreendem. Também a obra que o Espírito Santo ele promove no pecador quando ele aceita Jesus. A pessoa não acredita, aquela pessoa era isso, era a pessoa pior do bairro, pior da sociedade, e se transformou. Falou, mas isso é a obra que o Espírito Santo, e somente uma pessoa transformada pelo Espírito Santo é que ele consegue entender as coisas do Espírito. É o que o apóstolo Paulo ele diz. O que precisamos ser espiritual para entender as coisas do Espírito, senão não tem como compreender essas verdades. Mas de forma literária, escriturística, nós temos na Bíblia. Sim. E é uma questão de fé. Claro. Se eu creio que é a revelação de Deus, quando eu leio Mateus, o relato de Lucas, com respeito ao nascimento virginal de Jesus,
Então eu vou entender essa declaração de João, que ele é pré-existente. E para que eu pudesse, porque a misericórdia pressupõe isso, é descer ao nível da miséria humana. Foi o que Jesus fez. Ele se tornou humano para descer ao nível da miséria, para socorrer-nos, para nos tirarmos dessa situação. E ele sempre Deus, como o menino nos nasceu, um filho se nos deu, naquele menino que nasceu, estava Deus ali. Agora, como homem, ele cresceu, se desenvolveu, aprendeu. Porque o Evangelho de Lucas é o único que traz para nós aqui algumas informações com relação ao desenvolvimento de Jesus, né? Os outros evangelistas não tratam muito sobre a infância de Jesus, a adolescência. Ela trata mais do ministério propriamente dito quando começa, mas a gente vê através do Evangelho de Lucas que ele ia crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, como homem, Jesus passou por todos os processos do desenvolvimento normal. Não é verdade? Então, por quê? Porque ele foi homem. 100% homem, com desenvolvimento normal e com todos os sentimentos, emoções, características de um ser humano. Porque nele é aquilo que você acabou de falar. As duas naturezas são completas. E o que é interessante, o Evangelho de Mateus, ele vai usar 3 palavrinhas que, com respeito a Jesus como homem, que vai demonstrar a estrutura dele. Que ele tinha um corpo físico comum a de qualquer ser humano, que ele tinha espírito humano como qualquer, inclusive quando ele clama lá no Calvário, né, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E que ele tinha alma. No Getsemane, disse: a minha alma está angustiada até a morte. E no corpo dele, que foi flagelado lá na cruz do Calvário, Deus cobrou os nossos pecados. Então, você percebe o estudioso sério da palavra de Deus, quando ele se debruça sobre os evangelhos, ele vai perceber que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E é engraçado que eu digo, é interessante, porque quando os demônios se confrontavam com ele, os demônios diziam: nós sabemos que você é. Isso no sinótico é muito, muito claro, pastor. Porque quando Jesus inicia o seu ministério, os homens olhavam para ele como uma pessoa comum. E João Batista, ele teve o entendimento que Jesus era o Cristo, porque ele viu o Espírito Santo descer e Deus falou: este é o meu filho amado em quem me compraram. Mas quando ele sai dali depois dos 40 dias no deserto e vai para a sinagoga e abre o livro e diz: hoje se cumpriu essa profecia, as pessoas: não, isso aí é filho de Maria, de José, não é o Cristo. Mas os demônios, que todas as vezes que Jesus expulsou os demônios, eles diziam: eu sei quem é, o Santo, o Filho, o Santo de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E que os demais não tinham. À medida que Jesus foi realizando os seus milagres, as pessoas ficavam maravilhadas. Quem é esse? Que autoridade é essa? Que doutrina é essa? Quando ele perdoou o pecado do paralítico lá, perdoados estão os teus pecados. Mas não, é só Deus que perdoa pecado. E Jesus disse: então o que é mais fácil dizer a este homem? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? O que é mais fácil dizer? Então, para mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, porque é Deus aqui, então eu vou dizer: levanta, pega a tua cama e vai, porque eu perdoei os pecados dele. Para vocês, os dois é difícil, para mim os dois é fácil, né? Isso é verdade. Para mim perdoar e levantar o paralítico, para mim os dois é fácil. Ele é o Senhor de todas as coisas, né? É verdade. Aqueles demônios que estavam no Gadareno lá, estavam rogando para ele para que eles não os mandassem para o abismo. Quem que podia mandar demônio para o abismo? Só Deus pode mandar. E o próprio Jesus diz assim: vocês não devem temer aquele que pode matar seu corpo, mas
Temei a mim, né? Que eu tenho poder para tanto matar o corpo e lançar a alma. E esses relances que ele permitiu dar da sua glória aqui, mandando o mar se acalmar, a natureza obedecendo, andando por cima das águas. Quer dizer, que homem é esse? Aquilo que os discípulos um dia lá no barco, que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Deus mandando, que homem nenhum manda em mar, mas aquele homem ali é Deus. É extraordinário. E adoração dada, né? Porque já começa o Evangelho de Mateus, os magos indo adorar o menino lá. E ele recebendo adoração por toda parte. E nós sabemos que isso para o judeu era uma coisa muito séria. Muito séria. Porque quando Jesus falava que ele se dizia filho de Deus, um judeu sabia o que ele estava falando. Por isso que muitas vezes pegava em pedra para tirar dele. Quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, o pessoal correu para pegar pedra. Porque eles sabiam que ele estava se fazendo Deus. Né? Porque era o grande problema do judaísmo, crer na unidade composta de Deus, né? Claro. E aquilo, monoteísmo deles, o né? monoteísmo, essa unidade composta, o Deus trino, era a dificuldade. E ainda mais, Deus está nos céus e ter um representante aqui na terra, alguém dizendo ser o próprio Deus. Então, essa compreensão e essa revelação, até mesmo para os discípulos, ela foi paulatina. Ela foi paulatina quando chegou no momento do ministério de Jesus, quando ele já começa a se preparar para ir para o Calvário. Ele diz, o que dizem os homens acerca de mim? Dizem vocês. E é nesse momento, então, que os discípulos começam a ter a real noção de que não era um profeta, né? Era o profeta. E aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. A mulher disse, não, eu sei que tu és profeta. Não, eu não sou só o profeta, mas eu sou o Messias. Isso foi aquilo que você falou. A partir do momento que ele começa a conviver com aqueles homens que mais tarde iriam ser os propagadores da sua mensagem, ele vai manifestando a sua glória aos poucos, né? Se revelando de forma sábia, como ele deveria fazer, porque se ele chega falando logo certas coisas para os discípulos, ele levantar uma barreira na cabeça deles. Mas tanto que quando João escreve o Evangelho, já depois de muito tempo, Jesus já tinha feito a obra, João já estava servindo já, quando ele escreve o Evangelho que leva o seu nome, ele narra a reação dos judeus quando Jesus se declara filho de Deus, ou seja, como Deus mesmo, e a reação dos judeus, mas a reação dos discípulos, ele também deixa claro que os discípulos aceitavam. Aí me fez lembrar quando Tomé, né? Tomé toca lá nos sinais, aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, então a gente percebe que essa progressão na revelação para os discípulos, que registrado está nas Escrituras, e como judeus que eram, monoteístas que eram, e que não feriam o monoteísmo, porque eles compreenderam aquilo que você acabou de falar. O Deus. E o próprio Jesus teve momentos que ele se revelou a um grupo mais reservado, né? Exato. Pega como no Monte da Transfiguração, ele só leva 3 e diz assim, vocês só vão falar o que aconteceu depois que eu for glorificado, depois que eu for para o céu. Daí depois vocês dizem o que ocorreu aqui. E lá Pedro ouviu a voz do pai. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Quer dizer, aquilo que vocês estão escutando ele falar que agora eu estou falando que estou confirmando para vocês. Então, né, pastor, eu acredito que essas lições que nós estamos estudando são muito importantes, porque ela vai sedimentar e fundamentar a fé que nós vivemos hoje numa época onde o Evangelho está sendo transtornado, aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, né? Sendo mudado em busca de interesses humanos, de interesses pessoais, e não se prega mais um Evangelho puro, um Evangelho santo. E Paulo advertiu isso, né? Que muitos pregarão por vanglória, por interesse, mas nós precisamos
mostrar que Jesus é o Salvador, é o Senhor da igreja, e que a igreja precisa pautar de acordo com este Evangelho, de acordo com a revelação de Jesus. Né? É verdade. Por que tudo isso? Porque o Verbo se fez carne para nos salvar. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é o assunto. Nós estudamos a cristologia porque sem ela não existiria a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ele se fez carne para nos salvar. Isso é Evangelho. Qualquer coisa que passar disso não é essência do Evangelho. Então, é maravilhoso e é bom, como você falou, a igreja está, novamente, a gente está na escola dominical tirando tempo para pensar sobre pilares da nossa fé. Pilares da nossa fé. Para que a gente mantenha a pregação do Evangelho centrado em Cristo e na obra que Ele fez. Né? E a Jesus toda a honra e toda a glória para sempre. Que Deus abençoe você. Foi uma alegria a gente poder estar juntos. Que Deus abençoe a todos.